Caros irmãos, o nosso prazer em estar mais uma vez com vocês, que Jesus nos abençoe a todos. O nosso tema hoje é mediunidade e doutrina espírita. Para o povo geral, mediunidade e espiritismo é a mesma coisa. Falou em mediunidade, falou em espiritismo. E falou em espiritismo, tem de haver mediunidade. Então, no entendimento do povo, uma coisa está perfeitamente ligada à outra. Parecem até sinônimos, mediunidade e espiritismo. Mas não são. Há muita diferença. Nós temos que esclarecer bem as coisas. Mediunidade, vocês já aprenderam no 2º ano. É uma faculdade humana, é algo que o ser humano possui, que ele pode exercitar ou não. Todos nós, não é? Podemos exercitar esta percepção espiritual, esta ligação com o plano espiritual, que é isso, para isso que serve a mediunidade. Ela faz a comunicação entre o plano espiritual e o plano dos encarnados, entre o mundo espiritual e o mundo terreno. É um canal providencialmente estabelecido por Deus, porque nós estamos encarnados neste mundo, mas somos seres espirituais, e para o nosso progresso nós temos que ter sempre essa comunicação, não estarmos como que desterrados neste mundo. Nós continuamos ligados espiritualmente, mergulhados em comunicação perfeita com o nosso plano espiritual. Para isso que serve a mediunidade. Deus não faz nada errado e nada mal, não é? Nada inútil. Então, como Ele estabeleceu essa faculdade nos seres humanos, é para essa finalidade muito útil, muito necessária. Agora, espiritismo é algo diferente, porque a mediunidade existe na Terra toda, nas mais diferentes localidades, e os fenômenos existiram em todas as épocas, e o espiritismo não é? Ele começa com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, em 1857. Antes continuava existindo mediunidade, mas não havia espiritismo. O que é o espiritismo? É bom que nós nos acostumemos a definir e ter palavras para transmitir aos outros sobre a doutrina, sobre os fenômenos, sobre as explicações morais e espirituais da doutrina. Porque todos nós é que somos os repetidores de doutrina para o mundo. Mesmo que não tenhamos uma função especial na casa espírita, nós somos os repetidores de espiritismo para o mundo. Nós sabemos alguma coisa da doutrina, os outros não sabem. Então é a nossa oportunidade de acostumar a colocar em palavras. Porque para nós, às vezes, nós sabemos, não é? Nós temos um certo entendimento, mas para colocar em palavras, então vamos nos acostumando. Então já vimos, mediunidade é uma faculdade humana, serve para o intercâmbio entre o plano espiritual e o terreno. Agora vamos ver sobre espiritismo. Aprendemos que o espiritismo é uma doutrina. Eu gosto sempre de caçoar um pouco de mim mesma. Porque quando eu era nova no movimento, eu ouvia as pessoas falarem na tribuna, porque o espiritismo, a nossa doutrina santa, porque essa doutrina de luz que é o espiritismo, eu papagueava, eu repetia, porque o espiritismo, essa doutrina santa, mas eu não sabia o que era uma doutrina. Se me perguntassem, eu não saberia dizer o que era, não é? Então, uma doutrina é um conjunto de princípios ou leis. Então nós vemos assim, vamos imaginar mais ou menos, como se fossem assim uns pilares. As construções não se assentam naqueles pilares básicos, não é? Então tem que haver princípios ou leis, nos quais a doutrina está assentada, baseada.
ela pode então dar origem a um sistema filosófico, político ou religioso, não importa, mas a doutrina tem os seus princípios firmados. Ah, será que o Espiritismo tem princípios? Tem pontos básicos? Tem esses pilares nos quais ele está assentado como doutrina? Claro que tem. Começa o livro dos Espíritos sobre Deus. Deus é um princípio da doutrina espírita, é um ponto básico da doutrina espírita. E depois, a criação divina. Deus criou espírito e matéria, não é? Fluido cósmico universal, a origem da matéria, e o princípio inteligente, a origem dos seres espirituais. E nós vemos então aí o ser espiritual, o espírito. E esse espírito é imortal. É interessante, vocês estão percebendo que a doutrina espírita, como toda doutrina, um princípio está entrosado com o outro, forma, por isso que é um sistema, é um conjunto organizado, estruturado, não é? Então nós vemos Deus que cria os espíritos, e os espíritos são imortais, e há comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados, e nós estamos sujeitos à lei de progresso. Todos nós estamos nos desenvolvendo intelectual e moralmente, e nós para isso reencarnamos, quer dizer, nós fazemos estágios na vida corpórea e estágios no plano espiritual, e somos regidos pela lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo as suas obras. Então são mais ou menos alguns desses pilares. Reencarnação, lei de causa e efeito, evolução, lei de progresso. Nós estamos então entendendo que a doutrina espírita, ela se baseia em princípios que, se nós tirarmos um, fica faltando, a estrutura fica prejudicada. Doutrina espírita, nós temos que ter a concordância entre todos esses princípios. Essa doutrina que é o Espiritismo, como é que ela surgiu? Allan Kardec criou? Não, Allan Kardec não criou, não. Allan Kardec pesquisou o que os espíritos diziam. Ele comparou e ele deduziu e codificou os ensinos dos espíritos. Por isso a doutrina é dos espíritos, não é de Kardec. Mas ele é o codificador. Se ele não organizasse assim, até hoje nós estaríamos ouvindo os espíritos falando para lá, para cá, mas não teríamos a ideia extraordinária das bases que eles estavam ensinando para nós, não é? Então o Espiritismo é uma doutrina revelada pelos bons espíritos, e codificada por Allan Kardec. Vamos repetir esse momentinho, que é para depois ele editar. Espiritismo é uma doutrina que foi revelada pelos bons espíritos, espíritos esclarecidos, espíritos de entendimento, espíritos sinceros e verdadeiros, não é? E foi codificada por Allan Kardec. Claro está que o Espiritismo é uma doutrina espiritualista. Por quê? Agora nós temos que definir bem espiritualista e materialista. Um é o oposto do outro. Materialismo é uma tendência, uma atitude ou doutrina que vai admitir que a matéria, só a matéria, essas circunstâncias materiais, essas condições concretas materiais, são suficientes para explicar tudo na vida, todos os fenômenos. A origem do mundo, problema ético, por exemplo. Para os materialistas, eles acham, não, nós vivemos para usufruir, para gozar. Então, é uma moral hedonista, não é? Problema psicológico, eles dizem, não, todos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, elas provêm das substâncias que compõem o nosso organismo.
como funciona o nosso cérebro. É disto que vem todos estes problemas psicológicos, não é? E naturalmente eles não precisam de nada espiritual para explicarem a vida. Segundo eles, segundo entendem, eles alijaram o espírito. Para eles, só a matéria, ela é suficiente para explicar tudo. Mas o espiritualismo é o oposto. É quando se admite a independência e o primado do espírito. Quer dizer, o espírito não depende da matéria. Ele coexiste com a matéria, mas ele não depende da matéria. E ele é mais importante do que a matéria. Há um livro muito lindo de um companheiro nosso, que aliás já é desencarnado, não é? Ele fala assim, o primado do espírito, porque o espírito é mais importante. A matéria é transitória, nós espíritos perduramos. Tá? E naturalmente os fenômenos todos nós vamos explicar. Aquelas manifestações de forças anímicas, vitais, sim, isso é da parte material. Mas os valores morais, a criação de um ser superior, um poder natural e eterno, isso está na criatura humana, nas suas qualidades espirituais, não é? Então há muita diferença de fundamento entre materialismo, funda-se na matéria, e espiritualismo, é o primado do espírito. Né? Então o espiritismo é sim uma doutrina espiritualista, porque admite o espírito e como mais importante do que a matéria, embora coexista com ela. Né? Mas será que só o espiritismo é espiritualista? É interessante que às vezes as pessoas querem se referir a espiritismo, mas ainda há um certo preconceito, então o pessoal diz assim, ele é espiritualista. Espiritualista o católico também é, porque ele crê em algo além da matéria e dá mais importância à alma que vai perdurar, não é? Nós também temos a Umbanda como espiritualista, os muçulmanos, o budismo, todos eles são espiritualistas. Então dizer que o espiritismo, ele é espiritualista, só não basta. Essa é uma grande classificação geral. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele colocou lá no começo, no frontispício, filosofia espiritualista. O espiritismo se encaixa entre as doutrinas espiritualistas. Mas os seus princípios básicos não são iguais ao das outras doutrinas espiritualistas. Não são bem iguais, não. Não é a mesma coisa catolicismo que espiritismo, não é. Há uns pontos concordantes, não é? Nós temos o Evangelho, temos Jesus, falamos de Deus, eles também. Dizemos que a vida vai continuar, eles também. Mas é uma semelhança em linhas gerais, mas nos detalhes, eu gosto sempre de fazer uma comparação. Vamos supor que uma pessoa ganhou uma caixinha de presente. Nessa caixinha estão as peças todinhas recortadas daqueles joguinhos de armar. E a pessoa recebeu também os quadros que ela deve procurar repor, recompor. Então essa pessoa está procurando entre aquelas pedrinhas, aqueles cartões recortados, aquilo que compõe o jogo espiritismo. Está lá, o plano do espiritismo e as pedrinhas misturadas com outras. E a pessoa está encontrando e está colocando, está começando a armar o jogo do espiritismo. De repente ela encontra uma pedrinha, mas que linda, que colorido, que recorte original, gostei. E ela tenta colocar naquele quadro do espiritismo, mas não encaixa de jeito nenhum.
não encaixa de jeito nenhum, não é do jogo. Pode nos agradar, mas não faz parte daquele conjunto. É por isso que a gente fala de pureza doutrinária. O que é espiritismo ou o que não é espiritismo, porque naturalmente tem consequências. Não é só porque nós achamos bonito, mas isso seria tão interessante. Espera lá, vamos ver se condiz com o todo doutrinário, não é? Então, imortalidade. Os católicos falam de imortalidade, os evangélicos falam, os muçulmanos também, os budistas também. Todos eles falam de Deus, da existência do Espírito e imortalidade. Mas nós espíritas falamos só de imortalidade? Não, nós falamos também de pré-existência ao corpo, que a gente já existia antes de encarnar. Repararam? Para eles isso não funciona. A nossa pedrinha, o nosso encaixe, fala que nós somos seres espirituais, independentes da matéria, mas que encarnamos e reencarnamos na matéria. Então já existíamos antes deste corpo ser formado. Eles acham que não estamos criticando, não. Nós estamos apenas mostrando as diferenças para a gente entender o que é o espiritismo. Então eles acham que quando a criancinha nasce e vem à luz, Deus soprou o espírito nela. Antes não tinha. Assoprou então. E a pessoa agora é corpo e alma. Se ela fosse um anjo, ela seria só puro espírito. Porque os anjos foram criados assim por Deus, segundo eles. Puro espírito. Agora, nós seres humanos não. Nós somos criados corpo e alma. Então, quando o corpo morrer, a gente vai ficar desalmado? Não, não pode. Por isso eles creem na ressurreição da carne, que é para compor de novo a pessoa. Senão a pessoa deixou de ser. Não pode. Os seres humanos são corpo e alma. E nós sabemos que nós ressurgimos com o nosso corpo espiritual. Olha a diferença de compreensão. Não precisamos brigar por causa disso. Somos irmãos. Nós todos queremos o bem. Devemos nos estimar, nos ajudar mutuamente. Mas o modo de entender a vida, o porquê e para quê está diferente. Não é? Eles falam às vezes de reencarnação. Não os católicos, mas alguns outros segmentos falam de reencarnação. Mas de repente podem dizer que a gente reencarna 10 vezes em cada planeta. E nós espíritas sabemos que não é assim, não é? Então não falamos só de reencarnação, mas há explicações do como, quando, onde, quanto, para que se reencarna. Não é só dizer, não, mas eles creem também em reencarnação. Mas não é da mesma maneira, não é com o mesmo detalhamento, não é? Bem, aqui no livro vocês vão ler a verdadeira doutrina espírita, é Allan Kardec falando. Está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Você ouviu falar de espiritismo? Alguém fez uma palestra e falou de imortalidade, falou de reencarnação, e você disse, já sou espírita. É muito pouco. É um começo. Por isso que o nosso curso de primeiro ano chama-se Iniciação ao Espiritismo. São as primeiras noções, né? Mas nós ainda não estamos sabendo tudo perfeitamente, não é? Bom, uma vez que o Espiritismo fala de espírito e de comunicação, de mediunidade, nós vamos agora ver como é que se pratica a mediunidade à luz da doutrina espírita. Não é da mesma maneira que outras confissões religiosas também acham que há mediunidade, mas eles têm outro modo de praticar. Por quê e para quê é diferente, não é?
Como é que nós achamos que é uma prática mediúnica espírita, aquela que se rege pelo conhecimento espírita? Bom, é uma prática séria, não é brincadeira, não é aquilo do copinho, não é para perguntar quantos anos, daqui a quantos anos eu vou me casar, ou que isto, ou que aquilo outro. Não, não é. É sério. É de bom senso, de equilíbrio. Nós não estamos fazendo um trabalho, uma reunião mediúnica à luz da doutrina espírita para dizer: ó, bons espíritos, me ajudem aqui, e aquele meu adversário prejudica ele. Não podemos agir dessa maneira, né? Simplicidade. Nós não usamos aparatos. Somos nós, com o pensamento, com o sentimento, com a vontade, e nos integrando com o plano espiritual. Não requer nada material. Verdade e amor. Assim, então, é a prática mediúnica que se rege pela doutrina espírita. Agora vejamos uma prática mediúnica não espírita. Voltamos a frisar, não queremos criticar, não. Porque todas as criaturas estão de acordo com o seu nível de evolução, sua capacidade, às vezes programações que elas têm junto a esta ou aquela religião, porque espiritualmente às vezes vem para trabalhar num grupo ou no outro. Então somos irmãos, não temos antagonismo não. Mas como costuma ser a prática mediúnica não espírita? A primeira coisa, exterioridades. Eles estão acostumados a usar alguma coisa exteriormente para reverenciar a Deus, para demonstrar que está em comunhão com o plano espiritual, rituais, cerimônias. Nós vemos que lá há o fenômeno mediúnico, porque nós não somos os detentores da mediunidade. É uma faculdade humana. Existe em todo ser humano, em maior ou menor grau, não é? Mas lá não há doutrina espírita. Se houvesse, eles orientariam a sua prática mediúnica de um modo diferente. Como não há conhecimento mediúnico espírita, então eles praticam da moda que eles acham possível, necessário, não é? Mas a diferença fundamental na prática mediúnica espírita e a não espírita é de objetivos. Porque à luz da doutrina espírita, nós quando praticamos a mediunidade, exercitamos a nossa faculdade mediúnica, nós estamos visando o progresso espiritual nosso e dos demais. Nós sabemos que este canal foi instituído por Deus, nós vamos ver depois o porquê e para quê. Então, nós não usamos egoisticamente para conquistas materiais, para agressão ao semelhante, para domínio. Não, nós estamos pensando no progresso da humanidade, nosso e das demais pessoas, né? Como os grupos que não conhecem espiritismo estão se atirando na prática mediúnica, mas não têm essa orientação superior dos bons espíritos, eles estão sem assistência espiritual? Não, Deus não tem rótulo. Eles também têm assistência espiritual. Mas a cada um segundo suas obras, o nosso livre-arbítrio atrai este ou aquele espírito conforme os nossos objetivos, não é? Então, às vezes, essa prática mediúnica mal orientada atrai a influência de maus espíritos, espíritos perturbados, desequilibrados, viciosos, não é? E não só isso, os médiuns não sabem trabalhar equilibradamente. Muitas pessoas têm uma sugestão e pensam que é manifestação espiritual. Elas não sabem distinguir entre a sugestão e a realidade espiritual. Animismo, fraude, pode acontecer, não é? Porque está faltando a boa orientação. Por isso que a gente diz, na casa espírita, nós não podemos agir dessa maneira. E não estamos também generalizando. Nós estamos dizendo o que pode ocorrer na prática mediúnica mal orientada, onde falta a orientação espírita.
Os dirigentes, por exemplo. Vocês notam que aqui vocês estão aprendendo, quando chegar no 4º ano, vocês vão talvez começar a conhecer como é a fundação do centro espírita, o seu estatuto e como se deve dirigir e mais os cuidados. Vocês estão sendo devagarinho preparados para dirigirem um grupo espírita, sabendo o que estão fazendo. Mas quando não há essa orientação, no grupo, a pessoa que fala bem, a pessoa que tem uma boa influência sobre os demais, ela acaba se destacando naquele grupinho e ela que é a dirigente. Ela se arbora em dirigente. Ela não está fazendo por mal, é que ela não sabe. Ela pensa que dirigir ao grupo mediúnico é assim, pronto, eu sou o dirigente. Então eu faço isso, eu determino aquilo, como me parece melhor. Então, os dirigentes, às vezes, ignoram conhecimentos espirituais, não têm essa orientação doutrinária. E sabe como é o ser humano? Nós todos. Eles não são piores do que nós, nem melhores. Nós todos ainda temos vaidade e orgulho, só que a gente está controlando, porque a gente sabe. A gente vê o que a vaidade faz. Quando alguns espíritos se comunicam, o orgulho, a vaidade, a gente observa, a gente diz, olha, é bom eu me precaver, não é? Então, se a pessoa não tem esse conhecimento, ela se exalta, ela predomina. E às vezes a ambição, porque sabe como é? Onde há essa mediunidade não é bem orientada, às vezes entra o dinheiro. As pessoas querem que você faça alguma coisa por elas e acham que você lida com essas coisas espirituais que eles não conhecem. Então eles oferecem dinheiro e muita gente não resiste. Nós aprendemos com Jesus, de graça recebeste, de graça dai. Mas não é todo mundo que trabalha com coisas espirituais que segue essa linha. Má fé, ambição pode acontecer. Agora, isso nós falamos dos médiuns, falamos do dirigente e as demais pessoas do grupo. Também podem ter um mau comportamento. Nós aqui falamos e vocês devagarinho se acostumam. A gente fica respeitosamente, em silêncio, colaborando, não é? Nós sabemos que as nossas ondas mentais, nossas vibrações podem favorecer ou perturbar o fenômeno. Mas as outras pessoas não receberam esse esclarecimento. E elas estão lá no grupo. A porta é aberta, entra quem quer. E elas estão se comportando segundo o que elas sentem no momento. Que ordem de pensamentos, de sentimentos e que comportamento? Será que mantém silêncio, respeito? Nem sempre, não é? Então eles também podem servir de atração e brecha para maus espíritos, não é? Interferência prejudicial. Nossa, quando falamos assim, algumas pessoas nos dizem, é por isso que eu tenho medo da mediunidade. Mediunidade é coisa muito perigosa, não é? O pessoal fala. E eu soube de uma pessoa que ficou louca com essa história de mediunidade, não é? E aí a gente compara. Mediunidade é como eletricidade. Ela não é nada perigosa para quem sabe trabalhar com ela. E é muito útil, necessária, admirável. Imagine viver sem eletricidade, não é? Não, mas a gente não quer levar choque. Então a gente aprende as leis em que a mediunidade produz alguma coisa, não é? Então esse pessoal fica com medo da mediunidade. É uma prática trabalhosa, está exposta a perigos. Não seria melhor desistir de praticá-la? E aí que a gente vai lembrar das vantagens da mediunidade. A gente falou dos perigos, das preocupações. Vantagens da boa prática mediúnica. Qual seria a primeira e que serve para todo mundo? Comprovar a existência e a sobrevivência do espírito. Isso é importantíssimo, porque daí a gente sabe que existe outra vida ou se não existe.
Comprovar a existência e sobrevivência do espírito é fundamental. Tá? Mas também a gente fica sabendo muita coisa do plano espiritual. A gente ainda não desencarnou, a gente está aqui encarnado. Mas a gente abre uma janelinha para o lado de lá. E a gente fica observando através da mediunidade. O que aconteceu para este, como está aquele, e como é que os amigos espirituais socorrem, não é? Nós temos informações sobre a vida na espiritualidade. Por isso que nós às vezes conduzimos melhor a nossa vida. Não que a gente seja bonzinho, mas a gente pelo menos está mais esclarecido, não é? Outras pessoas dizem, talvez exista uma outra vida. Mas eu não sei também como é que é do lado de lá, não, né? Eu acho que é como aqui na Terra, salve-se quem puder. Quem pode mais, chora menos. E as pessoas, às vezes, não se orientam bem. Mas nós, espíritas, sabemos como é. Nós podemos observar. E não só observamos os espíritos em necessidade, em problemas, mas também recebemos o ensinamento e ajuda dos bons espíritos. Os bons espíritos nos falam, nos estimulam ao bem, não é? Com a mediunidade nós podemos não só receber ajuda do mais alto, nós podemos ajudar o próximo, encarnado e desencarnado. Ajudamos o encarnado, que às vezes está sofrendo, nós oramos por ele, os amigos espirituais visitam, fazemos aquelas vibrações, não é? E também os desencarnados. Continuamos, podemos ajudar, né? Amplia o amor ao próximo. Com o conhecimento espírita, nós exercitamos a mediunidade. Porque às vezes a pessoa tem uma linda voz, mas não canta. Ela nem sabe que pode cantar. Nós estamos descobrindo que temos faculdades espirituais e nós vamos exercitá-las dentro da nossa possibilidade. Maior convívio com os desencarnados de modo geral. E ainda uma coisa importante, principalmente para os médiuns, os que trabalham nesse setor do intercâmbio mediúnico, é o resgate de nossas dívidas espirituais. Por isso muitos médiuns dizem, eu sou alguém bastante endividado, por isso que Deus me ofereceu essa oportunidade de eu ter a certeza da imortalidade e de eu poder intercambiar os espíritos. Trabalhando nisso, eu consigo fazer o bem e consigo compensar erros do passado, equilibrar a balança divina, não é? Mas não é só o médium, todos nós que colaboramos na reunião, né? Estamos beneficiando-nos também. E ainda mais um benefício da prática mediúnica espírita bem orientada. Divulga o conhecimento espiritual, porque não fica só entre nós. Os bons espíritos escrevem através dos médiuns aquelas páginas consoladoras, esclarecedoras, não é? E nós abrimos o campo para a humanidade, não é para ficarmos com a luz escondida sob o alqueire. Então, difunde-se o valor da doutrina e os benefícios que ela pode produzir. Por isso tudo, nós quando falamos de mediunidade e doutrina espírita, temos uma compreensão que nem todo mundo possui. Devemos ter. E por isso nós não somos mais qualificados diante de Deus, mas estamos mais preparados para acertarmos mais e errarmos menos. Agora, outro trecho que nós temos na aula de hoje é sobre a importância do método e do estudo prévio. Porque nós vimos que a mediunidade é realmente um processo complexo. É um intercâmbio, é comunicação. Toda comunicação não é fácil, né? Comunicação entre duas pessoas que às vezes se amam, mas será que se entendem perfeitamente? Não é fácil, né? Comunicação. Então, a comunicação mediúnica, ela se baseia em 3 elementos.
É intercâmbio mediúnico entre o plano espiritual e o corpóreo. Tem alguém que é o intermediário. Então tem o espírito, o médium e temos o meio em que se dá a manifestação. São os 3 elementos: o espírito comunicante, o médium que serve de intermediário e o meio no qual se faz aquela comunicação, não é? Agora o médium, ele é um intérprete, ele é um intermediário. Será que ele sabe ser fiel para interpretar? Ou ele é um tradutor que gosta de pôr a sua colherzinha torta no meio, não é? Que não sabe se equilibrar, não sabe o que é dele mesmo e o que vem do espírito. Mistura. O médium precisa ser orientado, ajudado, não é? Para trabalhar bem, ser um bom, um fiel intérprete. Os espíritos. Os espíritos são dos mais diferentes graus de evolução. Não são todos iguais. Não são todos iguais. Então nós precisamos conhecê-los e saber a natureza dele. Por que ele fala assim? Ele pensa que é verdade, mas aquilo que ele pensa não é verdade, não. Então nós temos que saber quando temos que confiar e crer nas informações de determinado espírito e quando não, não é? E o meio ambiente não é como a gente vê a ecologia do mundo material. Nós estamos pensando no meio ambiente espiritual. O que é o meio ambiente para nós? Não é nossos corpos não. São as nossas mentes, as nossas ondas mentais, as nossas emanações fluídicas. É isso que está formando um meio no qual as manifestações se dão. E elas estão sendo recebidas, interpretadas, não é? Então, médium, espírito e meio são os 3 elementos. Nós conhecemos essas coisas. Eu não estou falando muita novidade para vocês. Vocês já fizeram o 2º ano, não é? Não é novidade. Estamos só colocando, assim, quem sabe, em termos melhores. Agora, imaginemos uma pessoa que nada conhece de espiritismo. Não, ela nunca leu, nunca conversou a respeito, nunca observou, não. É a primeira vez. Ela chegou na casa espírita e naquela casa espírita se faz reunião mediúnica aberta para o público. E a pessoa foi convidada e ela entrou. Lá está a pessoa. E os espíritos se comunicando, e os médiuns trabalhando, nem sempre bem orientados. E o meio produzido por aquelas mentes todas, não é? O que será que vai se passar ali? Que fenômeno, que informação? E aquela pessoa que está ali pela primeira vez, será que ela entende tudo? Ela sabe discernir, isto é assim, assim, aquilo é assim, isso sim, aquilo não. Será que ela sabe? Ela ignora. Ela ignora o que são os espíritos, como é que eles vivem, como é o plano espiritual, que eles podem evoluir. Ela não sabe como é o processo mediúnico, que o médium tem que sentir, alhear-se de si mesmo e captar o que o espírito está pensando e sentindo. Ele também não sabe certas palavras que são específicas para o nosso meio. Nós falamos em fluidos, perispírito, umbral, entrar em transe, estar em trevas. A pessoa sabe isso? Não, é grego para ela. Ela não entende, ela escuta, mas ela não sabe do que é que nós estamos falando, do que os espíritos falaram. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Vamos dizer que ela é sugestionável. É aquele tipo que crê facilmente, não é? Ela está ali e tudo que ela observar, que ela ouvir, ela vai dizer, os espíritos. Olha lá os espíritos. Não porque o espírito falou, não porque o espírito fez. Ela não sabe de animismo, de sugestão. Ela não separa uma coisa da outra. Ela vai acreditar em tudo. Porque ela está de boa vontade e ela ignora. Então ela acredita que o pessoal ali sabe o que faz. Que ela que é a novata.
que ela é que desconhece. Então, ela vai acreditar em tudo e fica fanático. Tudo é espírito. Tudo que falarem lá é verdade. Tudo que o dirigente disser é verdade. Mas vamos dizer que a pessoa que entrou não é sugestionável, não. É uma pessoa observadora, já tem um bom tirocínio de vida, né? Tem bom senso. Então ela entra e observa aquilo tudo e tira lá suas conclusões. O que ela chega a concluir? Esse pessoal é cheio de fantasia, hein? A imaginação aí não tem limite, hein? Olha lá, que coisa! Como é que eles acreditam tudo isso ou fazem tudo isso? E a pessoa então se reserva. Eu não. Ela já põe uma parede e ela fica descrente. Não existe isso de espírito. Aquilo é uma pataquada. Ela fica descrente. Então, o que aconselha Kardec que a gente deve fazer para evitar que isso aconteça? Da pessoa ficar fanática ou ficar descrente? Ele diz para a gente oferecer previamente para a pessoa o conhecimento teórico da doutrina espírita. Mostra a teoria, é como a eletricidade. Mostra a teoria, como é que funciona, não é? Depois a pessoa vai experimentar a prática, observar a prática. Se a pessoa conhecer o porquê, para quê, como, se ela conhecer a teoria espírita, ela faz outro julgamento. Ela sabe o que é certo, o que é possível, o que não é, o que são enganos do meio, ela sabe, não é? Então, conhecer teoricamente a doutrina espírita. Por isso é que aqui na casa nós começamos pela iniciação. Às vezes as pessoas chegam à casa espírita e dizem: eu estou vendo espírito, estou ouvindo espírito, a família fala, é mesmo, fica mediunizado, olha, a gente nem sabe o que é isso. Então a pessoa já quer trabalhar mediunicamente. Não. Vamos acalmar, vamos orientar a pessoa e vamos colocá-la para conhecer. Porque conhecendo ela mesma vai cortar, vai tirar de si algumas coisas que são às vezes exageradas. Uma parte é do espírito, a outra parte é dela mesma. Ela já vai começar a entender, não é? Se ela conhecer teoricamente a doutrina espírita. Se nós tivéssemos reuniões mediúnicas ideais para apresentar aos novatos, como um laboratório de química, então os alunos aprendem, vão lá observar, combinando este elemento com o outro, olha o que dá. E a gente pode repetir o experimento tantas vezes quantas necessário, porque nós temos as substâncias, nós sabemos as leis que regem, então a gente começa por um fenômeno simplesinho e vamos crescendo conforme o aluno vai progredindo. Mas em espiritismo não tem isso não é? Porque os espíritos estão vivendo. Se nós abrirmos campo para a comunicação espiritual, não vem assim ordenadinho. Primeiro um espíritozinho que está só sem conhecer o que aconteceu com ele. Depois vem um espíritozinho, esse está sofrendo porque ele foi acidentado, ele sofreu um acidente. Vem esse porque se suicidou. Não é assim. É vida. Este plano de comunicação com os espíritos é vida. Os espíritos estão vivendo e estão relacionados a cada um de nós por leis divinas. Não é experimentação, como se fosse num laboratório de química. Não é? Então nós não temos sequência de fenômenos ordenados para apresentar às pessoas. Nós temos a orientação teórica. E quando a pessoa estiver bem orientada, aí ela vem para a experimentação. E no meio da experimentação, nós procuramos oferecer um ambiente mais singelo, rogamos a Deus que os fenômenos sejam os mais suaves, não é? Enquanto ela está exercitando.
Mas em verdade, mesmo no segundo ano, alguns de vocês já estavam sentindo presenças bem diferentes do que os outros. Não dá para segurar. Não dá para escolher e alijar os espíritos. São ligações espirituais em cada pessoa, né? Agora, se nós não temos uma reunião mediúnica assim ideal para apresentar aos novatos, nós temos uma coisa admirável para oferecer a todas as pessoas, de qualquer entendimento, de qualquer grau de cultura. Nós temos a doutrina espírita, que é convincente, confortadora, lógica. Claro que é só colocar em termos que a pessoa possa entender. Mas não é segredo. Não é nada que a pessoa não possa compreender. As normas, os princípios, não é? É uma doutrina linda que nós temos, lógica, coerente, admirável. Então, é essa doutrina que nós podemos oferecer a todas as pessoas. E a prática mediúnica, quando ela estiver preparada para isso. É tão simples, não é? Mas muitas pessoas não entendem ainda, acham que nós estamos ocultando as coisas espirituais, dificultando. Foi a prática que nos ensinou, que primeiro a gente ensina teoricamente e depois leva a pessoa à experimentação. Então nós estamos com os trabalhos práticos de espiritismo. Vocês já ouviram essa expressão, trabalhos práticos de espiritismo? Será que ouviram? Bem, porque geralmente no nosso meio a gente fala mais as reuniões mediúnicas, não é? O trabalho mediúnico. O espiritismo é ideia, é conhecimento, são informações. E a gente depois vai para a prática, exercitar aquilo que a gente aprendeu. Existe mediunidade, os espíritos se comunicam, então a gente vai para o exercício. Por isso a gente diz assim, trabalhos práticos de espiritismo. É a parte prática. Uma coisa é pensar, estudar, sentir, e a outra é nós vivermos, fazermos alguma coisa baseados nisso. Então, para ter maior segurança em nossos trabalhos mediúnicos, nós vamos ver agora o método usado por Allan Kardec. Ele não levou choque nenhum, não. Ele estudou os fenômenos, conversou com os espíritos, conseguiu deduzir os princípios básicos e colocou em ordem didática para nós aprendermos, né, a doutrina. Vejamos o método que ele usou. Por favor, nós vamos devagarinho colocando para vocês. Primeiro, ele escolheu colaboradores mediúnicos insuspeitos. Boa moral, boa faculdade mediúnica, bem assistido espiritualmente. Se ele queria coletar informações, tinha que ser de bons espíritos, através de médiuns de boa moral e com boa faculdade mediúnica para intermediar. Primeiro. Segundo, ele sempre fazia análise rigorosa das comunicações. O espírito falou e disse? Não, o espírito falou. Vamos ver se está de acordo, né, com o bom senso. Vamos ver se o que ele está dizendo não contradiz frontalmente a ciência, se tem fundamento, se é lógico. Então a gente vai fazer análise rigorosa das comunicações. Isto quando são ensinamentos que querem orientar nossa vida, não é? Não estamos falando daqueles espíritos que vêm em sofrimento, daquele espírito que a gente está ajudando. Mas quando vem um espírito dizendo que é aquele que vai nos ensinar, que ele está encarregado por Deus de nos orientar na vida, ou o nosso grupo mediúnico, aí a gente tem que examinar. Porque ele está dizendo que ele é orientador, que ele é dirigente espiritual. A gente não vai seguir qualquer líder, vai? A gente tem que analisar as comunicações, não é? Terceiro item, controle dos espíritos comunicantes. Como é que a gente analisa esses espíritos? Como é que a gente pode definir se merece crédito ou não? Pela coerência do que eles dizem. Eles são coerentes.
o ensino deles, a gente está dizendo, essa pessoa sabe o que diz. Né? A linguagem é uma linguagem, pode ser, alguns espíritos vêm para nos mostrar que eles são eles mesmos e falam de um jeito familiar. Mas esses espíritos instrutores, eles têm uma linguagem que não é rebuscada, não é uma linguagem erudita que os outros não possam entender, mas é uma linguagem séria, é uma linguagem elevada, é uma linguagem que não descai para pilhérias, que não descai para ironias, que não descai absolutamente jamais. Ela está sempre elevada, não é? Essa linguagem revela o caráter, a qualidade do espírito, não é? E por último, o consenso universal. Olha aí, vocês aproveitem. Nós temos que colocar isso em palavras para dizer para os outros. Tem consenso universal, não tem consenso universal. O que é isso de consenso universal? Kardec procurava ver se as comunicações tinham concordância quando eram feitas através de médiuns diferentes. Na mesma época, em vários lugares, sobre o mesmo assunto. Porque é possível que um espírito, há 200 anos atrás, falasse alguma coisa e fale hoje um pouco mais avançado, de acordo com o progresso da ciência. Antes ele não podia falar aquilo, agora ele pode. Mas quando é ao mesmo tempo, na mesma época, em vários lugares diferentes, sendo o assunto o mesmo, os bons espíritos não se contradizem, porque eles estão falando da verdade. Mais depressa se apanha o mentiroso do que o coxo. Não é o que fala aqui no mundo? Então, não são espíritos mentirosos. Então, eles estão sempre falando as mesmas verdades. É isso que se chama de consenso universal. Com esse método, Allan Kardec conseguiu codificar a doutrina lógica, coerente, que eram os ensinos dos espíritos superiores. Ele perguntava, ele tirava suas dúvidas, ele queria saber por que aquele espírito estava falando dessa maneira. Quando ele codificou e passou para nós, estava realmente bem filtradinha. É tão linda a doutrina espírita que ela não está desmentida, absolutamente, ela continua válida. Claro que Kardec falou que tem um aspecto progressivo, os espíritos ainda têm mais coisas a dizer, mas do que disseram, basicamente, nós não temos desmentido nenhum, continua valendo, são perfeitas, porque a verdade não se desmente. Mas para que a verdade fosse assim tão bem coletada por Allan Kardec, é porque ele usou esse método. Ele não ficou ouvindo espíritos mentirosos, ele não ficou ouvindo espíritos fantasiosos. Assim como nós, quando queremos averiguar alguma coisa, a gente não fica ouvindo as pessoas que nós sabemos que não têm gabarito, que não têm coerência, que não têm bom senso. A gente procura ouvir a opinião de pessoas esclarecidas, sinceras. Aí também Kardec observou isso nos espíritos e valorizou a consonância que havia entre os bons espíritos através de diferentes médiuns em diferentes lugares. Aí ele pegava essa verdade e colocava dentro do conhecimento espírita. Então, como vocês veem, por que nós estamos falando tudo isto nesta primeira aula, não é? Do curso de reuniões mediúnicas? É que se não houver esse embasamento, nós vamos entrar no trato com os espíritos, vamos ouvir espíritos e não temos nenhuma orientação. Eu acho que vocês já sabiam um tanto disso. Não é novidade, mas precisava ficar bem afirmado, bem esclarecido, nós todos bem compenetrados para entrarmos nesse intercâmbio que vamos ter com os espíritos. Cada médium, cada dialogador, cada elemento de sustentação, cada dirigente, todos nós estaremos bem esclarecidos sobre isso. E trabalhando, sempre vigilantes, fraternos, interessados em progredir espiritualmente.
nós e os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados. Tudo bem? Agora podemos abrir para perguntas. Trabalhando, né? 14. Ana, quanto tempo você está? Mais de 20. Ah? Então, vocês vão vendo, todo o pessoal que está... Nós não nos apartamos disso. Por quê? Nós descobrimos um canal de comunicação, de utilização, de progresso para nós, de ajuda na nossa vida, de orientação. Né? Nós estamos valorizados, todos nós. Vamos dizer que eu não tivesse entrado para este serviço espiritual. Bom, eu ganharia meu dinheiro, como todo mundo. Né? Teria o meu emprego, me aposentaria, como me aposentei, isso aí não tem problema nenhum. Teria minha família, continuaria, poderia ter este relacionamento, tudo bem, tudo bem. Mas o que eu aprendi trabalhando com esse campo espiritual, como são os espíritos, o que é que acontece com eles, o que é que vai acontecer para nós se agirmos dessa ou daquela maneira. Eu aprendi que a gente pode suavizar para nós mesmos e para outros tantos problemas, que a gente pode entrar em convívio com esses amigos espirituais e é uma permuta, eles nos ajudam e nós também ajudamos a trabalhos que eles querem fazer, não é? Ajudar pessoas, socorrer criaturas, esclarecer pessoas. Então, enriqueceu a nossa vida. Enriqueceu a nossa vida. E a gente não consegue ficar sem. Depois que a gente usufruiu sinceramente disso, a gente não consegue ficar sem. Porque lá fora a gente vive também. Mas a gente não tem a convivência, o refazer de energias, o alentar das esperanças, não é? Como a gente tem dentro desse intercâmbio. Por isso que Deus deixou esse intercâmbio. Para que a gente não ficasse assim, só vivendo a vida material. As lutas, os problemas, as maldades, as dificuldades, um pouquinho de alegria no meio, mas sem esta vivência espiritual. Algumas pessoas sabem, mesmo não sendo espíritas, não é? Elas sabem orar, elas sabem comungar espiritualmente. Mas nós espíritas sabemos formar ambientes onde nós comungamos, não é? Todos nós, cada um dentro da sua possibilidade. Essa comunhão espiritual nunca mais a gente deixa. Às vezes a gente lê assim, essa pessoa era espírita e deixou de ser. Sabe como é que ela era espírita? Ela lia algum livrinho, algum romance, ela frequentou algum centro, recebeu passe, mas ela não entendeu e não vivenciou. Porque quem entende e vivencia, não dá para deixar. Eu não posso voltar, por exemplo, a acreditar em penas eternas. Eu vi que os espíritos não estão condenados. Eu vi que eles estão se recuperando. Diga. Não, é lá atrás a companheira. Então não tem nenhuma pergunta não, só uma coisa para contar. Tem um amigo, sobre a senhora falar sobre a pessoa ter conhecimento ou não. E ele foi num local espírita, não sei qual, e ele também não tem conhecimento nenhum, é jovem. E saindo de lá, ele falou assim com a tia dele: aquele local eu tenho o melhor passe de Campinas. Quer dizer que como se o passe fosse assim, aquele passe é bom, aquele não é, ou se a hóstia da igreja é boa, a outra não é. Então, pela falta de conhecimento, ele falou isso, que aquele local tem o melhor passe de Campinas. Quer dizer, que é uma coisa assim que na cabeça desse jovem vai ficar como se o passe, se aquele não falar, tivesse aquele passe. Porque ele se afinou talvez com as pessoas, né? Então ele sentiu um tanto mais. Mas ele não sabe definir isso. Não tem, não sabe, mas... hoje também uma senhora me contou que o filho dela, espírita, não é? Ela criou como espírita. Mas ele agora está numa igreja, porque tem um amigo daquela igreja, e ele está com um amigo lá.
Ora, mas isso é um fenômeno tão humano, não é? Próprio dos jovens, ele quer se enturmar. Ele quer se enturmar, se sentir participando, gosta daquele amigo. Ele não tem um conhecimento maior de doutrina ou responsabilidade. Então, para ele, adorar a Deus aqui ou adorar a Deus lá é a mesma coisa. Tudo é religião, tudo faz o bem, não é? Mas quando a pessoa tem esta compreensão, nós podemos ir a uma outra igreja com todo respeito. Podemos, não há mal nenhum. Mas nós não vamos, não conseguimos, por exemplo, levanta, senta, benze, faz isso, aquilo, outro. A gente não dá, porque a gente sabe que aquilo tudo está desnecessário. O pessoal faz porque tem certos condicionamentos. A gente respeita, a gente aproveita, às vezes está lá, a gente não faz aquilo tudo, mas a gente ora com eles. Porque Deus não vai fazer diferença. Nós é que fazemos diferença pelo conhecimento que temos. E não dá para ficar repetindo gestos e atitudes como se fossem necessários para louvar a Deus. Não é? É uma diferença É por isso que precisa ter liberdade religiosa no país. Nada de intolerância. A mesma liberdade que queremos para nós, devemos conceder aos nossos irmãos. E é por isso que essa senhora, se o filho dela foi, ela que continue amando o filho e cuidando do filho. Agora, se ele guardou algum ensinamento espírita, esse ele não perde. Se ele entendeu alguma coisa de espiritismo, esse ele não perde. Não é? E no momento certo, aí ele retorna para o que precisa. Tudo bem? Podemos então encerrar, não?